Obrigado por se juntar à nova igreja. Nós amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Sabe, é ousadia e confiança para romper limites. Às vezes a gente fica limitado em função de coisas que foram ditas a nós, para nós. Mas em Cristo você não está limitado. A gente às vezes fica limitado porque a gente pensa que não tem diplomas suficientes, cursos suficientes, conhecimento suficiente, ou alguém que seja influente em algum lugar, que possa abrir portas por nós, para nós, que nós não conhecemos as pessoas adequadas e certas, que nós não tivemos a educação adequada, que se tivéssemos feito o curso aqui, ali ou acolá. Mas em Cristo você não está limitado. Às vezes você tem uma mentalidade de limitação, porque às vezes até o próprio pai ou a mãe foi dizendo: não, você não consegue daqui para frente, não sonha com isso, porque você está sonhando muito alto, meu filho, isso aí não é para você, não é para o seu bico, isso aí está muito além do que você pode. Na verdade, em Cristo você não está limitado. E quando você começa a entender que Ele quer te levar para patamares maiores pela fé, pelo uso da fé, você tem que crescer em ousadia, confiança no teu Pai Celestial, de que Ele não tem limitações para você, que não há crise, que não há nada, seja no Brasil ou fora do Brasil, que possa impedir. Quando você crê e se posiciona para crer nesse plano que Deus tem para a sua vida, não há nada, não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio, não tem nada que possa impedir você de sair do patamar onde você está para ir para outros patamares mais elevados. Nada. Amém? Como é que a gente sai de um patamar e parte para um outro que está numa altura em que a gente diz: caramba, será que eu consigo chegar lá? Pela fé, com o uso da fé, você pode chegar lá. Amém? E o que eu quero com essa série aqui, começando hoje, é que você seja encorajado a usar a fé que Deus coloca no seu coração. A fé vem pelo ouvir, e essa fé que você recebe tem que ser usada. Em Cristo não há limitação. Não há limitação. Sabe, as pessoas às vezes colocam padrões, parâmetros, dizendo que você está limitado e que você não consegue. A gente está hoje aqui com a visita do Derek Rabelo. Quem já ouviu falar do Derek Rabelo aqui? Você não sabe quem é? Primeiro surfista brasileiro e o único no mundo cego que surfou pipeline. Já ouviu falar de pipeline? No Havaí? O Derek está aqui no canto. O Derek vira e mexe, aparece aqui na igreja. Por que ele não vem mais? O cara é internacional, galera. O cara agora é patrocinado. O cara hoje está viajando para lá e para cá. Mas quando pensaram, quando ele botou o desejo: eu quero surfar pipeline. Aí o pessoal olhou. O pessoal não expressa para não chocar. Mas como o cara é cego, não está vendo, o pessoal só torce a cara. E pensa: tadinho, quer surfar pipeline, o garoto é cego. Aí o maior surfista de todos os tempos, um cara chamado Kelly Slater, esse aí você já ouviu falar, não já? O cara só foi 11 vezes campeão mundial, só uma atrás da outra assim, 11 vezes campeão mundial. Ele ficou assim, ó, o quê? O cara surfou pipeline, sério? Eu não conseguiria. Isso foi o que Kelly Slater falou. Mas o que havia em torno disso? Pessoas dizendo: não, isso é impossível. Não dá. O cara está limitado. Limitado é a vovozinha. O cara foi lá e surfou. Amém? Porque em Cristo nós estamos ilimitados. Em Cristo não há limitação. A única limitação é aquela que você crê que tem. Quando você crê que tem uma limitação, seja feito conforme a sua fé. Sabe, era isso que Jesus dizia para as pessoas. As pessoas chegavam para Jesus: Jesus, eu preciso disso, daquilo. O que você crê? Jesus, cara aleijado, chegava para Jesus: Jesus, você, se quiser, você pode. O que você quer? O aleijado podia dizer: eu quero uma cadeira de rodas. Seja feito conforme a sua fé.
Não, eu quero me livrar desse leito de enfermidade. Seja feito conforme a tua fé, levanta e vai nessa. Nós somos limitados por aquilo que é imposto para nós exteriormente, mas em Cristo nós estamos ilimitados e nós podemos chegar em lugares muito mais elevados, muito mais distantes, muito maiores do que aquilo que a gente pensava ou podia imaginar. Amém? Quem é Jesus para você? Essa é a primeira pergunta que quebra as limitações, ou que mostra em que ponto de limitação você está. Quem é Jesus para você? Será que Jesus para você é apenas uma figura histórica? Sabe, tem um pessoal meio sem noção hoje em dia, que diz que estuda história, e diz que Jesus é uma figura que nunca existiu, Moisés nunca existiu, Abraão nunca existiu, mas Flávio Josefo, que foi o maior historiador do povo de Israel, que é a referência de estudo histórico a respeito do povo de Israel, fala no seu relato. Flávio Josefo não viveu 2000 anos depois de Cristo, não. Ele viveu na época de Jesus. E ele diz que houve em Jerusalém um homem chamado Jesus, que fez milagres, que curou, que libertou e que ressuscitou no terceiro dia. Fato histórico, corroborado por um historiador. E Flávio Josefo não era crente. Ele era um oficial romano, judeu, que nem sequer andava na batida do povo judeu. Mas foi o maior historiador da história do povo judeu. Flávio Josefo deu testemunho de Jesus. Quer dizer, os historiadores da época de Jesus, gregos, romanos, judeus, deram testemunho de Jesus, e 2000 anos depois, algum revisionista da história quer dizer, acho que Jesus não existiu, não. Quem foi Jesus para você? Apenas uma figura histórica? Ou será que ele é visto para você como um revolucionário? Ah, Jesus, sim, um grande revolucionário, tipo Che Guevara, Karl Marx. Jesus também revirou a sociedade de cabeça para baixo. Será que ele foi apenas um revolucionário? Será que ele foi somente o grande inspirador do movimento hippie, cabeludo, barbudo, paz e amor? Será? Será que ele foi apenas um rabino judeu proeminente? Apenas o filho de um carpinteiro galileu? Um bom mestre da lei? Um bom mestre de bons princípios? Deixa eu dizer para você quem Jesus é. Jesus, ele é o Salvador. Ele não é um Salvador, ele é o Salvador. Ele é aquele que pode salvar você até mesmo de você mesmo. Ele é aquele que pode te salvar para todo e qualquer desafio, para toda e qualquer adversidade que você possa enfrentar. Em Jesus você vai encontrar a resposta. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do problema, sejam vícios, doenças, depressão, destruição familiar, tudo tem solução na pessoa de Jesus Cristo e na revelação da sua graça. Sabe, para você romper limites, você precisa ter uma revelação de Jesus e da graça que Ele oferece. Não basta religiosidade, não basta ter informações como Jó possuía a respeito de Jesus. É preciso ter uma revelação de quem Ele é e da graça que Ele fornece para você. Ele te abençoa pela graça, não por qualquer outra via. E para a gente entender, eu preciso começar essa série talvez dizendo uma montoeira de coisas que você já ouviu, que você já conhece, mas a fé vem pelo ouvir, e tornar a ouvir. E é preciso que esses fundamentos estejam bem firmes no seu coração, para que você, talvez hoje, comece a virada da sua vida. Quem sabe hoje, através daquilo que você vai ouvir, comece uma virada, uma guinada surpreendente na sua vida. Ainda que você diga, pastor, mas eu já frequento a igreja aqui há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, eu já ouvi tudo que tinha para ouvir. Pois é, mas a cada vez que você ouve, é diferente da vez que você já ouviu. Porque a fé vem pelo ouvir, não vem pelo ter ouvido, mas vem pelo ouvir. Quem sabe hoje, começa uma guinada na sua vida. E a sua vida vai dar uma virada que você nunca esperava. Sabe, uma transformação revolucionária e um romper de limites inimaginável pode acontecer quando se deposita a fé, a esperança e a confiança total em rendição a Jesus e a sua palavra. E a palavra-chave aqui é rendição. É uma palavra que não aparece na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, mas essa é a grande chave. E esse é o grande objetivo da lei. Levar o homem ao fim de si mesmo, para que ele, por fim, se renda a um Salvador. Para que ele desista de tentar se salvar a si próprio, se salvar-se a si próprio, e comece a confiar no Salvador, que é Jesus. É necessário uma revelação. Essa jornada vitoriosa, ela começa com o entendimento da diferença entre a velha aliança e a nova aliança. A velha aliança é a aliança da lei,
a nova aliança, a aliança da graça. São duas coisas completamente diferentes uma da outra. Completamente diferentes. Há pessoas que pensam que a nova aliança é uma continuação da antiga. Não é. É outra coisa completamente diferente. Totalmente diferente. Tentar hoje viver com base na velha aliança é como se você hoje tentasse requerer os seus direitos com base na Constituição da época do Império. Mas a Constituição da época do Império diz que eu tenho direito a ser barão. Não adianta. Não adianta mais você ficar com base na Constituição da época do Império, porque ela pode ter sido uma boa Constituição, ela pode ter sido excelente, com leis maravilhosas, mas aquela Constituição caducou. Eu não sei se a de hoje é melhor ou pior do que aquela. O que eu sei é que essa de hoje é a que está valendo. Então não adianta eu requerer direitos com base naquela que já caducou. Eu preciso agora basear os meus direitos nessa que está valendo. Amém? É a diferença entre a lei e a graça. A lei não tem nada de ruim, só que hoje nós não andamos mais com base na lei, e sim na graça. E é preciso uma revelação da graça, porque tem muita igreja que tem graça no nome da igreja, tem graça, não tem um louco sequer em algum púlpito de alguma igreja que diga que está pregando qualquer outra coisa que não seja graça. Duvido. Duvido você ir a uma igreja e o pastor dizer, aqui gente, a gente não prega graça não. Aqui é marretada, é a lei mesmo e acabou. Não existe. Em toda igreja que você entrar, aqui nós pregamos a graça. Mas é o seguinte, vocês são pobres, miseráveis, pecadores, vermes, que não valem nada. Ninguém aqui é nada. E paulado em cima. Porque aqui tem muito pecado, e hoje é noite de arrependimento, cai no chão, rala, rola e baba. Porque você tem que se arrepender do pecado, e malha no pecado e fala do pecado. Mas o camarada acabou de anunciar que está pregando graça. E essa é a confusão que existe. Essa é a grande confusão. Nesse seminário que a gente foi a Petrópolis, nós damos uns workshops, e eu substituí o pastor Bené para dar um workshop sobre liderança. E aí a gente falou sobre, eu abri para perguntas e respostas. Tinha pastores, líderes de várias igrejas, e eu abri para perguntas e respostas, que é um risco danado, né? Mas depois que eu falei, ok, então vamos abrir para perguntas e respostas, aí eu falei, o que eu falei agora? Entendi. Aí, ok. E uma das perguntas que fizeram foi, pastor, o senhor está falando desse jeito, como é na nova, isso e aquilo, e essa nova maneira de fazer igreja, de falar de Jesus e tal, mas o senhor não acha que de repente a gente se preocupar de ter uma nova linguagem, de não usar o evangeliquez, e isso pode gerar lá na frente que as pessoas até nem mais reconheçam quem nós somos, que a gente perca a identidade? Aí eu falei, cara, a resposta é muito simples. As igrejas confundem hábito, cultura e tradição com o evangelho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente pensa que cultura é o evangelho, e não é. Então a gente acha que se nós começarmos a abrir mão do evangeliquez, em vez de nos cumprimentarmos com a paz do Senhor, apenas dissermos, e aí, beleza, tudo certo? As pessoas vão olhar para nós e vão nos confundir, nós vamos perder a identidade. Mas Jesus não disse, vocês serão reconhecidos como meus discípulos através da linguagem ou da cultura que vocês têm, ou dos aleluias e glórias e paz do Senhor que vocês desejam uns aos outros. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos pelo amor que vocês tiverem uns aos outros. É impossível que a igreja perca a identidade enquanto ela andar no amor, mas é possível falar o evangeliquez, ter toda a cultura evangélica e não andar em amor. E ser reconhecido pelo mundo como crente. Como é que você sabe que ele é crente? Olha o jeito como ele se veste, olha a maneira como ele se fala, está na cara que é crente. Olha o tamanho da Bíblia que ele bota debaixo do sovaco ali, olha lá, só pode ser crente. Mas Jesus não disse em lugar nenhum que nós seríamos reconhecidos pelo tamanho da Bíblia que a gente carrega, pela cor do terno que a gente usa, ou pela gravata preta, camisa branca, calça preta. Jesus não disse que nós seríamos reconhecidos pelo glória a Deus e aleluia, ou pelo paz do Senhor, irmão, que nós seríamos reconhecidos pelo amor. É preferível se cumprimentar, e aí, cara, beleza, e amar, do que dizer paz do Senhor e continuar na mesma de sempre. Amém? E a gente precisa romper limites. Essa jornada, ela começa com o entendimento da diferença que há entre a velha e a nova aliança.
Na cruz, Jesus estava colocando fim ao velho sistema de leis e regulamentos da velha aliança e estabelecendo uma nova aliança assinada com o seu sangue. Romanos 10,4 diz para nós que o fim da lei é Cristo. Tem uma pessoa aqui da igreja que conhece um outro pastor que me conhecia, a gente se conhecia antes de sermos pastores. Só que quando a gente foi ordenado, eu segui a graça e ele seguiu para o lado da lei. Aí, como essa pessoa conhece a mim e a ele, a pessoa é membro aqui da igreja, mas conhece ele, comenta às vezes sobre o que a gente fala aqui, e aí o pastor responde, não, mas a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo. O problema é que a palavra no português fim também pode dar um entendimento de finalidade. O fim de eu estar usando roupas é cobrir a minha nudez. A finalidade das roupas é de cobrir a nossa nudez. Mas quando a Bíblia fala o fim da lei é Cristo, a desgraça é a pessoa não conhecer o texto no original. Isso é uma miséria danada. O camarada interpreta do jeito que ele acha. E essa palavra fim no grego é teléo. E teléo é o fim, o término, o final, the end. Sabe quando você vai assistir um filme e aparece aquele letreiro assim no the end e acende a luz? Não adianta você continuar sentado na cadeira querendo que o filme continue, porque chegou no the end. Mas eu queria que o mocinho casasse com a mocinha. Não vai acontecer, o filme acabou. Mas eu fiquei muito triste porque o mocinho morreu e a mocinha ficou sozinha. O filme acabou, cara. Não adianta nem ver de novo, na próxima sessão vai repetir o mesmo filme. Ele vai ser igualzinho. Não tem jeito. Quando apontou na tela, the end, a luz acende, levanta e vai embora. Vai lanchar, vai jantar, mas não adianta, porque acabou. O fim da lei, o final, o término, o teléu da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quem crê aqui, diga amém. Amém. Não tem outro requisito. O requisito é a crença, é a fé. Fechou. A lei foi dada de uma forma impessoal através de Moisés, que era um servo. A graça foi pessoalmente manifestada através de Jesus, o próprio Filho de Deus vivo. Sabe, quando Deus teve que dar a lei, ele usou um FedEx espiritual, Moisés. Mas quando ele teve que usar e mandar a graça, ele não mandou um profeta, ele não mandou um anjo, não mandou um arcanjo, ele mandou o seu próprio filho, não para trazer a mensagem da graça, não para trazer o movimento da graça. A graça não é um movimento, não é uma ideia, não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. Jesus é a graça em carne e osso. Ele é a manifestação da graça. Você quer entender o que é a graça? Vá nos evangelhos e veja Jesus em ação. E você vai ver a graça se manifestando. João 1,17 diz lá que a lei foi dada por intermédio. Intermédio fala de um intermediário. Deus lá, o povo lá e Moisés no meio, como intermediário. Deus dá a lei para Moisés, Moisés leva para o povo. Mas não teve um relacionamento pessoal de Deus com o povo. A graça é diferente. Jesus veio em pessoa. Ele é a graça em pessoa que veio para que nós tenhamos acesso pleno e completo ao nosso Pai Celestial. Amém? A lei ela revelava aquilo que o homem devia fazer e ser. A graça revela quem Deus é e o que Ele pode fazer por todo aquele que crê. A lei cobra do homem, faça, seja. Mas o problema é que a lei cobra isso do homem pecador, caído, falido espiritualmente. Como é que ele vai conseguir fazer? Como é que ele vai conseguir chegar lá? Por todo o esforço que ele faça? Ele não consegue. A graça, diferentemente, ela revela quem Deus é, não o que eu preciso fazer. É diferente de religião. Religião é o que o homem cria e faz para tentar ter acesso a Deus. Então, adote a nossa religião, os princípios da nossa religião, e a nossa religião diz que você tem que ir na segunda-feira acender uma vela, na terça-feira você apaga a vela, na quarta-feira você usa branco, na quinta usa azul, não use jamais preto, porque dá um azar danado. Você precisa agora na sexta-feira, você precisa dar 3 voltinhas de manhã e 3 à noite para o outro lado, para desfazer o que foi feito de manhã. Siga essas regras e você estará dentro e você achará um caminho e um lugar para o céu. Isso é religião. Jesus, a graça é diferente, foi Ele que veio a nós.
Não fomos nós que fomos a Ele com regras, regulamentos. Ele veio a nós, cumpriu a graça, cumpriu a lei, aboliu a lei e nos deu acesso ao Pai pleno, completo, total e nos chamou de filhos, nos inseriu na família de Deus. Amém? O primeiro milagre de Moisés transformou água em sangue, provocando morte e destruição. O primeiro milagre de Jesus transformou água em quê? Em vinho, trazendo celebração e vida. E não pense que esse vinho aqui é suco de uva não, tá? Porque eu já vi gente dizer, não, este vinho aqui que a Bíblia fala não é vinho, esse vinho que a gente tem aí nos supermercados, Merlot, Pinot Noir. Peraí, como é que você conhece o nome dos vinhos? Está dizendo que não pode beber? Não é esse vinho. Meu irmão, isso aqui que Jesus transformou, essa água que Jesus transformou em vinho, era vinho mesmo. Vinho para valer. E não foi pouco não, porque o pessoal já tinha bebido, o vinho acabou, e ele mandou encher 6 talhas. E essas talhas, a Bíblia diz que cabiam de 2 a 3 metretas. Uma metreta tem de 20 a 40 litros. Ele mandou encher até a boca. Não era um jarrinho desse tamanho não, era um jarro da minha altura, que cabia entre 2 a 3 metretas de 20 a 40 litros. E ele mandou encher até a boca. E essa água não era água para matar sede, era água para os rituais de purificação dos judeus. Por que isso existia? A tradição judaica foi bolando ao longo do tempo o seguinte: o judeu, pela lei, se ele pisar no lugar onde pisou um gentio, ele fica impuro. Então, se passa um gentio, eu passo longe. Porque eu não quero ficar impuro diante de Deus. Se eu tocar numa coisa que o gentio tocou, eu fico impuro, então eu não toco em nada. Se eu tocar no gentio, cumprimentar, abraçar, fico impuro, então eu não abraço, fica para lá, você para lá e eu para cá. E se eu passar no sepultamento, esbarrar no caixão, está impuro. Então não pode nem sepultar a mãe, porque tudo provoca impureza. Então, para solucionar o problema, esse problema, o que o judeu bolou? Você lava as mãos ou os pés, purificou. Aí a vida vira um inferno. Porque o camarada sai, lava o pé. Sai, lava a mão. E não sei o que, lava a mão. Lava o pé. E lava a mão, lava o pé. Lava a mão, lava a mão. Lava a mão, passa o dia. E a festa, tu imagina, tinha água pra caramba. 6 talhas de pedra, com 20 a 40 litros em cada uma, para cada convidado que chegava, lava a mãozinha, lava o pezinho. E vai pra festa. Chegou mais um, lava a mãozinha, lava o pezinho, vai pra festa. Aí Jesus manda encher aquelas talhas até a boca, não de uma água que era para trazer solução para a sede, para matar a sede. Era uma água que falava dos rituais judaicos, da lei. E eram talhas de pedra. E a lei foi escrita em tábuas de pedra. E eram 6 talhas. E 6 é o número do homem. Números na Bíblia têm significado. O 1 é o número da unidade, 2 é o número da comunhão, ou da divisão, dependendo do contexto. 3 é o número da ressurreição, 4 é o número da terra, 5 é o número da graça, 6 é o número do homem, 7 é o número da perfeição, porque no 7º dia Deus olhou para a sua obra e viu que era perfeita e descansou. 9 é o número do Espírito Santo, são 9 os dons do Espírito, são 9 os elementos do fruto do Espírito, 10 é o número da lei, 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Tinham 6 talhas de pedra. A lei foi escrita em tábuas de pedra. E aquela água não era para matar sede, era uma água de rituais. Jesus manda encher as talhas de pedra, 6 talhas que representam o número do homem, e transforma aquela água de cerimônias, de cumprimento de ordenanças, em um vinho de festa e de celebração. Aleluia! Moisés, o primeiro milagre de Moisés, o representante máximo da lei, transformou a água em sangue. O primeiro milagre de Jesus transformou a água em vinho, trazendo festa, celebração e alegria. Amém, gente? A letra da lei provoca desgaste, frustração e finalmente morte. O Espírito da graça, que é o próprio Espírito Santo, concede vida e vida em abundância. Essa passagem de 2 Coríntios 3, 6 e 7 diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 problemas que tem aí. Um é que a maioria das pessoas lê esse texto sem entender o contexto. Então eu sempre entendi, porque assim me ensinaram, que a letra que mata é a letra da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia sem inspiração, sem a unção do Espírito Santo, então a Bíblia se torna uma letra morta, se torna uma coisa seca, sem inspiração. Eu sempre ouvi assim.
Aí, de repente, se você ler o contexto de 2 Coríntios 3, Paulo vem falando sobre a lei. E, de repente, ele diz, porque a letra do quê? Que letra? A letra da lei. Mata. Mas o Espírito, e aí é o segundo problema. Na maioria das nossas Bíblias em português, essa palavra Espírito que vivifica está escrito com letra minúscula. Mas deveria ser com letra maiúscula, porque o Espírito que vivifica é o Espírito Santo de Deus. A letra da lei, ela mata. Mas o Espírito da graça, que é o Espírito de Deus, traz vida e vida em abundância. Amém? A lei cobrava justiça e retidão do homem caído, com os seus delitos e pecados, falido espiritualmente. A graça provê justiça como um presente, não como uma recompensa. É como se Deus, imagina assim, a lei é o seguinte, é como se Deus chegasse para um homem careca e dissesse para ele, tenha cabelos. Como? Aí o homem pergunta, como? E Deus diz, dá teu jeito. Aí o cara começa a pensar, como é que eu vou fazer nascer cabelo? Deus mandou, eu já sei, vou prender a respiração, fazer força. Não adianta, o cabelo não sai. Não aparece cabelo. A graça é Deus que olha para o homem careca e diz, tenha cabelos. Pum, Black Power. Você consegue entender que há uma diferença entre dom, presente e recompensa? Se eu treino, corro, me preparo, participo de uma maratona, tiro o primeiro lugar, ganho uma medalha, uma taça e um cheque, ninguém me fez favor algum, porque eu treinei feito um camelo, corri feito um condenado, cheguei em primeiro lugar. Então, a recompensa é uma medalha, uma taça e um cheque de premiação. Mas se eu chego em último e me dão uma medalha, uma taça e um cheque, e ainda vem uma revista esportiva, minha entrevista, bota minha foto na capa e uma entrevista no meio da revista, então isso aí é graça, porque eu não merecia nem foto de ninguém. Aliás, de último lugar, esconde essa foto, apaga, deleta para ninguém ver. Você consegue entender que recompensa é uma coisa, e a lei abençoava por recompensa. Se você obedecer à lei, bênçãos. Desobedeceu, pumba, maldições. A graça é diferente. Deus nos abençoa não como uma recompensa, mas como um presente. É dom. Dom é presente. Romanos 3, 19 e 20 diz lá, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Assim, um termo bem amoroso de Paulo, né? Coisa assim, delicada. Se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus. Quer dizer, a lei não vem para remover a culpa, pelo contrário, ela vem para trazer o complexo de culpa. Ela vem para deixar o camarada com peso, com fardo, visto que ninguém, nobody, no one, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não afasta o pecado, pelo contrário, ela conscientiza cada vez mais do pecado. Cada vez mais. Romanos 5,17, se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar em vida significa Deus quer que você rompa limites. Deus quer que você entenda que pela fé você pode romper limites. A religiosidade coloca limites. Não, você não peça tão grande assim. Você está pedindo muito além. Como é que você pede um negócio desse? Você já fez o curso, já fez a faculdade. Não, você não tem condições. Peça dentro dos seus limites. Engraçado que a Bíblia, a gente fica olhando para o que a gente tem, ou melhor, a gente fica olhando para o que a gente não tem, e desprezando o que a gente tem. E a Bíblia diz que Deus abençoará o homem não segundo o que ele não tem, mas segundo o que ele tem. Deus, eu não tenho o diploma, então eu estou olhando, então eu não posso. Não. O que você tem? Eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite. Deus, você pode me usar? Posso te usar poderosamente para sustentar toda uma cidade.
Você pode não ter diploma, mas eu te capacito. Você pode não ter toda a inteligência do mundo, mas eu abro o teu entendimento e derramo sabedoria do alto sobre você. Você pode não ter toda a capacitação que você precisaria, mas eu te revelo, eu te inspiro, eu coloco em você criatividade, coisas que você não tinha, mas você precisa dar um passo de fé. E um passo de fé eu não tenho a criatividade e a capacitação, mas eu vou abrir essa empresa de marketing. E eu vou acontecer no mercado. Eu não tenho a capacidade e os diplomas, mas eu vou iniciar essa empresa e vai dar certo. E Deus vai mandar as pessoas que têm a criatividade e a capacitação que eu não tenho. Você crê que Deus pode fazer isso? É claro que pode. É claro que, mas a gente se vê limitado, eu não posso, eu não consigo, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um verme, eu sou um rato, eu sou uma barata. E aí você se coloca numa limitação que Deus não coloca sobre você. A lei é como um odre velho, duro e inflexível, enquanto que a graça é vinho novo que nos intoxica de alegria e celebração. Lá em Mateus 9,17, Jesus diz isso: não se coloca vinho novo em odre velho. O que é um odre? O odre era uma bolsa de couro que se pegava o suco de uva recém-feito, colocava-se dentro dessa bolsa de couro, fechava e esperava o suco fermentar para virar vinho. Só que o vinho, quando fermenta, produz gás dilata. O odre novo, couro novo, tem elasticidade. Aí o odre aguentava a parada. Mas aí se o sujeito pegava um odre velho, um couro já ressecado, sem muita elasticidade, bota o vinho novo lá dentro, fecha, começa a fermentar, começa a expandir, o odre está seco, está duro, não tem flexibilidade, pum, estoura, derrama vinho, perdeu o odre, não adiantou nada. O que é o odre velho que Jesus está falando aqui? É a lei. O que é o vinho novo? Graça. Amém, gente? Amém. Como que a Bíblia fala de vinho, né, gente? Impressionante, né? O pessoal, não, isso não era vinho, na época de Jesus era suco de uva. Você já viu alguém tomar suco de uva e ficar bebum? A Bíblia diz que Noé, quando terminou o dilúvio, ele plantou uma vinha, pegou as uvas quando nasceram, fez um suco de uva, fermentou, virou vinho, ele bebeu, ficou doidão. A Bíblia não diz que ele tomou um suquinho de uva e saiu caindo, cambaleando para lá e para cá. Mas a religiosidade tenta desculpar Deus por aquilo que ela própria tem preconceitos. Porque a religiosidade é que faz com que ela tenha medo dessas coisas. Irmão, se você tem medo de vinho, então é sinal de que você tem uma tendência séria para ser alcoólatra. Então é bom você nem chegar perto do vinho mesmo, porque vai dar ruim. Mas se você vive na graça, o que a Bíblia diz para você, não é abstenção, é moderação. Moderação é diferente de abstenção. Se você não sabe ser moderado, então a melhor coisa que você faz é realmente ficar longe. Mas se você tem cabeça boa, então quem é que pode te limitar? Você ou a religiosidade? A religiosidade te segura muito mais até do que qualquer outra coisa. Na lei, os pecados são sempre relembrados e punidos por Deus. Lá em Êxodo 34, Deus diz: eu sou um Deus santo, que castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Caramba! Aí tem gente que puxa isso aqui como doutrina para a igreja. Não, o seu problema? Você tem algum pecado? Não tem não, pastor, então é seu pai. Porque isso aí veio do pai, desceu para você. E olha só, se você não quebrar a maldição, vai descer para o filho e para os netos, porque é até a 3ª e 4ª geração. Mas eu, o ungido do Senhor, tenho capacidade para quebrar esta maldição na sua vida. O senhor pode, pastor? Sim, em nome de Jesus. O diácono, traga aí o óleo, que eu vou. O senhor vai ungir com óleo 40, queimado de caminhão, que é para sair mesmo toda quanto é maldição. Traz aí, vamos orar. Oh, meu... Aí a pessoa participa da primeira sessão de quebra de maldição, que é um negócio meio espírita mesmo, que é a primeira sessão. Não resolve 100%. Ela volta para a segunda. E sempre tem uma desculpa. Não resolveu 100% porque o problema não é só com seu pai, deve ter com seu avô também. E ela vai andando para trás. Avô, bisavô, tataravô, vai todo mundo. Ah, isso foi na época do Cabral. Porque não resolve. Porque não resolve. E esse é que é o problema. É que não resolve.
Tem sempre alguma coisa para quebrar, tem sempre alguma maldição que ainda ficou com um rabicho ali. Pelo amor de Deus, a obra de Jesus é completa, é plena, é total. Amém? Aleluia. Na lei alternava bênçãos com maldições, dependendo do desempenho das pessoas. Deuteronômio 28, lê Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, bênçãos. Se você obedecer, virão essas bênçãos sobre você. Bendito ao entrar, ao sair, no campo, na cidade, o fruto do teu ventre, dos teus animais. Até o 14, do 15 ao 68, é só maldição. Se por outro lado você não obedecer, virão todas essas maldições sobre você. Ele começa a enumerar. Ali tem doença, tem falência, tem pobreza, tem miséria, tem problema na mulher, nos filhos. Diz lá, a tua mulher vai te trair. Caramba, até isso vai acontecer, não tem perdão, até a mulher vai te trair, teu marido vai te trair, e vai ser uma desgraça total, completa, mas na graça, a graça só dispensa bênçãos. Quando a gente diz isso, os críticos dizem, isso aí é o evangelho da facilidade, tem que pagar o preço, tem que ter sacrifício, tem que ralar para Jesus, você tem que pagar o preço, você tem que vir chorando com choro e gemido, e tem que dar o dízimo, e tem que dar tudo que você tem, porque tem que ter o sacrifício, sem sacrifício não tem bênção. Graças a Deus, Jesus fez o sacrifício pleno e total, e eu não preciso mais fazer sacrifício algum. Se o seu dízimo, amém, se o seu dízimo e a sua oferta é sacrifício, é porque você não dá com alegria, e a Bíblia diz que Deus não abençoa a quem dá sem alegria, Ele abençoa quem dá com alegria. Quem dá com alegria não dá com espírito de sacrifício, dá com espírito de visão, de entendimento, de abraçar a obra de Cristo para que ela progrida, e não é sacrifício, é uma alegria, é um prazer. Amém? A graça somente dispensa bênçãos, nunca maldições, porque Jesus se fez maldição no nosso lugar para que nós recebêssemos todas as bênçãos, as de Abraão, as da nova aliança e até as da antiga, porque Jesus levou as maldições, mas as bênçãos continuam valendo. Amém? A lei era centrada no desempenho do homem, no que a pessoa devia fazer para agradar a Deus. A graça coloca Jesus no centro de todas as coisas. Um dos grandes problemas da lei é esse, é que ela coloca você como vigia de si mesmo. Então agora você tem que se vigiar. Eu estou obedecendo a lei? Estou obedecendo. Falei agora no primeiro mandamento, segundo, terceiro, quarto, quinto. E sabe o que isso gera? Isso gera o outro problema da lei, a consequência, o filhote da lei, que é o legalismo. Eu expliquei como é que é o legalismo há pouco tempo, vou explicar de novo para você. O legalismo funciona assim. Um dos mandamentos, não matarás. É um dos mandamentos, não é? Um dos 10 mandamentos, não matarás. Mas a Bíblia não diz quem. Aí a pessoa pergunta, mas, mestre, Rabi, se eu estiver numa questão de guerra, e no meio da guerra vem um inimigo com uma lança para me atravessar no meio, eu consigo me livrar dele e mato ele. Pode. Aí os sábios se reúnem, debatem, discutem, pode, não pode, chegam a uma conclusão, não é situação de guerra, você está se defendendo? Pode. Mas a Bíblia diz, não matarás. Aí um outro pergunta, mas e se entrar um ladrão na minha casa? Eu pular no pescoço dele, esganar e matar. Ele entrou lá para roubar, para matar, para estuprar, e eu matei o cara. Pode. Os sábios se reúnem, discutem, debatem, pode, não pode, não, defesa própria. Pode. Aí alguém pergunta assim, ok, já entendi. Mas a Bíblia diz não matará, mas não diz o quê. Se eu matar uma vaca para fazer um churrasco, pode. Não, mas a Bíblia só diz não matarás. Não matará, mas e a vaquinha para fazer churrasco? Aí os sábios se reúnem, debatem, discutem, pode, não pode, acho que sim, acho que não. Pode. Matar uma vaquinha para fazer um churrasco, pode. Aí o cara fala assim, mas e se eu quiser fazer uma salada para comer com churrasco? E eu for lá na horta e cortar um pepino? O pepino é um ser vegetal, é uma vida. A Bíblia só diz não matarás. Eu cortei o pepino, arranquei fora, e agora, posso não? Aí os sábios se reúnem, debatem, pode, não pode o pepino, porque você já matou a vaca, agora vou cumprir agora o pepino. Matou o pepino, pode, não pode, não, pode, a saladinha pode, não tem problema. Mas a Bíblia diz não matarás. Aí alguém pergunta, mas olha só o que gera, o que é o legalismo? Alguém diz assim, você já esteve numa guerra e matou em defesa própria, mas eu nunca nem a guerra fui, então eu sou mais santo que você. Porque eu nunca matei nem em defesa própria. Então eu sou mais santo que você, aleluia. Aí o do lado fala assim, mas eu sou mais santo que você do que ele porque eu sou vegetariano. E nunca matei uma vaquinha.
Aleluia! Aí o outro aqui diz assim, aquele lá é santo, você acha que você é santo, mas eu sou mais santo do que os dois, porque até quando eu ando num parque, eu ando olhando para o chão para nem pisar nas formigas, para não matar, então eu sou mais santo que você. Ele é santo, esse aqui é santo, mas eu sou santo. Aleluia! A gente traz isso para dentro da igreja. E nas igrejas tem essa competição idiota. Quanto tempo você ora por dia? Irmão, 15 minutos. Sou mais santo que você, eu oro meia hora. Aí já tem um outro para bater no peito e dizer, mas eu oro 1 hora por dia. E o cara fala isso do púlpito, que é para deixar todo mundo diminuído, assim, com complexo de inferioridade. Eu oro 1 hora por dia, irmãos. Eu jejuo 3 vezes por semana. E o pessoal ouve aquilo, caramba, o camarada jejua 3 vezes por dia, 1 hora por dia. Eu tenho que chegar lá. Então eu vou jejuar 4 dias por semana, que é até bom que a gente emagrece. E vou orar. O irmão lê a Bíblia todo dia. Quanto? 2 versículos por dia. Eu sou mais santo que você porque eu leio 2 capítulos por dia. Aleluia. O quê? 2 capítulos por dia? Mas eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e já estou começando de novo, já estou em Êxodo no capítulo 27. Então, você é santo porque lê 2 versículos. Você é santo porque lê 2 capítulos. Mas eu sou santo porque eu já li de Gênesis a Apocalipse e já comecei de novo. Aleluia. E é engraçado que o apóstolo Paulo, quando fala sobre oração, ele não diz ore 15 minutos, meia hora ou 1 hora, ele diz orai sem cessar. Quando ele fala sobre a palavra, ele não diz leia 2 versículos, 2 capítulos ou a Bíblia inteira num dia. Tenha a palavra de Deus implantada em você de maneira rica e abundante. Não é uma questão de versículos bíblicos lidos por dia, ou de tempo de recorde, de jejum ou de oração. É comunhão com Deus constante, contínua e sempre. Em casa, no shopping, no banheiro. No banheiro, pastor, aleluia, no banheiro. Em qualquer canto onde você estiver. Deus é contigo, você é templo do Espírito Santo. 1 João capítulo 4, versículos 10, 16 e 19. Versículo 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Ele tem por nós, porque Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E no versículo 19 ele diz: nós amamos e só amamos porque Ele nos amou primeiro. O que a igreja ensina? O que a religião ensina? Você tem que demonstrar e provar o quanto você ama a Deus. E o cara desesperadamente arranca até os cabelos. Meu Deus, eu te amo, Senhor. Ai, sabe aquele louvor chorado, choroso? Todo mundo me diz, meu Deus, eu te amo, meu Pai. Oh, Deus, ouve a minha oração, Senhor. Eu penso que Deus é surdo. Senhor, ouve, meu Pai. Eu te amo, meu Deus, com toda a minha força. Eu te amo. Deus não está interessado em saber o quanto você o ama. Você entende que Deus sabe exatamente o quanto você o ama? Que na verdade é muito menos do que você pensa. Deus sabe exatamente o quanto você o ama. A preocupação da nova aliança não é saber o quanto você ama a Deus, mas é que você receba uma revelação do quanto Ele te ama. Do quanto Ele te ama. Porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos porque Ele nos amou. Não fomos nós que desencadeamos isso. Deus estava lá assim, ó, emburrado. Senhor, te amo. Aí Deus, fala mais. Ah, Senhor, eu te amo. Ok, vou te abençoar. Para com isso, cara. Tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Ele é que veio a nós, Ele é que nos amou de maneira incondicional. E a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Porque Ele é um Deus de graça. Na lei você era desqualificado em função da sua desobediência. Na graça você é qualificado através da obediência de Jesus. Filipenses 2, de 5 a 11 diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não pela nossa obediência que é falha. Você consegue entender que se algum de nós dissesse, não, Deus, não manda Jesus é santo, perfeito, eu me sacrifico pela humanidade, não ia adiantar nada, porque é como um assaltante que vai na delegacia e diz, delegado, eu vim me apresentar porque tem um colega meu que está preso aí, mas ele tem mulher e filhos, ele precisa sustentar a família, ele precisa voltar às atividades dele. O senhor solta ele e me prende, eu substituo ele. O delegado deve dizer, não solto ele, ainda prendo você. Vai os dois em cana. Jesus, Ele só pôde fazer o que fez por nós, porque Ele não tinha o pecado que nós tínhamos.
a natureza pecaminosa. E ele nos substituiu, e sendo o sacrifício perfeito, ele assumiu o nosso lugar, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos perdoados, nós fomos sarados. Amém? Na lei você era justificado pelas suas obras, na graça você é justificado pela fé. Você prospera pela fé, você avança, você rompe limites pela fé. Atos 13, 38 e 39, o apóstolo Paulo, na cidade de Antioquia, de Psídia, ele saiu de uma Antioquia, na primeira viagem missionária, ele para agora numa outra Antioquia, e lá ele prega na sinagoga. No domingo seguinte, vem todos os judeus, a cidade quase inteira, as autoridades da cidade, e ele pregando, ele diz o seguinte: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão, anulação de pecados por intermédio deste. Ele está falando sobre Jesus. E aí ele completa dizendo o seguinte: e por meio dele, de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. O cara aqui foi radical. Agora ele mostrou: vocês tentaram ser justificados pela lei, mas só Jesus é que justificou vocês pelas coisas que vocês queriam ser justificados, mas que a lei de Moisés não conseguiu produzir. Sob a lei, o pecado é contagioso. Sob a graça, a justiça e a bondade de Deus são contagiosos. Sabe, na lei, se alguém encostasse no pecador, ficava impuro. Na graça, aquele que é purificado, quando toca no pecador, transmite graça, purificação, santificação, bênção. Por isso Jesus não fugia dos pecadores, ele se juntava aos pecadores. Jesus não andava cercado de fariseus, de gente religiosa, ele andava cercado de prostitutas, de publicanos, cobradores de impostos, gente que era desprezada pelo resto da sociedade. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha medo de ser contaminado pelo pecado. Ele tinha consciência de quem ele era. A religião o que faz? Você precisa andar em pureza. Não fique andando com o pessoal do mundo. Aí o que o crente faz? Ele só anda com crente, só anda com crente, só anda com crente. E o que isso gera? Fofoca. Fofoca. É aqueles crentes que se reúnem, tu já está sabendo o que aconteceu lá na igreja tal, pastor fulano caiu. É mesmo? Estou te contando, não é fofoca não, é para a gente orar. Toma vergonha nessa cara. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Se você não tem amizades no mundo, você vai evangelizar quem? Aí como a gente fica com amizade só de igreja, não tem a quem evangelizar, o que a gente faz? A gente fica evangelizando os crentes das outras igrejas. Aí fica essa troca de igreja, de crente que vai para lá, vem para cá, vem de lá para cá, daqui para lá, e fica nessa confusão. E o mundo mesmo que precisa de Jesus, fica a ver navios. Porque a gente fica nesse rodízio de igrejas. E fica nesse rodízio porque a gente só conhece gente crente. Então a gente faz o seguinte: a gente vai na nova, conhece lá quem é o pessoal, depois telefona, pô, vem para a minha igreja, aqui que está a bênção. Aí não está com nada não. É isso que acontece. É isso que acontece na maioria das igrejas. A gente fica fazendo rodízio. Por quê? Porque a gente é encorajado a não fazer como Jesus. Não faça como Jesus não. Ficar andando aí com os pecadores? Não. O quê? Tu já imaginou se me aparece aqui semana que vem? Um maconheiro aí? Não. Traga para cá gente santa, gente que já está pronta. Não traga para cá gente que está com problema não. Porque aqui não é lugar disso. Aqui é lugar de gente santa. Aleluia. Aí a igreja fica nesse rame-rame, não progride, não vai para frente, e Deus não pode abençoar mesmo. Por quê? Porque a gente está na mentalidade da religiosidade e não na mentalidade da graça. Sob a lei, você sempre será um pobre pecador. Sob a graça, você foi transformado em um santo justificado por Jesus Cristo. Debaixo da lei, Romanos 6,22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes em vós o fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. E ele diz em Efésios 2,19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essa é a nova condição que nós temos em Cristo. Jesus mostra que, de acordo com o real padrão da lei, ao olhar para uma mulher com aquele olhar 46, o sujeito já adulterou. Jesus, quando começa, se você olhar Mateus 5 é o Sermão do Monte. É engraçado que tem muita gente que pensa que o Sermão do Monte é para a igreja.
E por causa das famosas bem-aventuranças. Mas você já reparou, você já leu o Sermão do Monte? Quem já leu o Sermão do Monte aqui alguma vez? Bem-aventurados, né? Ele começa a dizer um monte de coisa. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque serão. Você já reparou que o verbo no Sermão do Monte é sempre no futuro? Porque serão consolados, serão abençoados, serão isso, serão aquilo outro. Mas na cruz Jesus bradou, está consumado. Então para mim não serão, já é. Amém? Você pode dizer para mim, em Cristo, já é. Na cruz Jesus bradou, está consumado. Aí quando você começa a ver o Sermão da Montanha, no Sermão do Monte Jesus trouxe a lei para o seu mais alto e real padrão. O que os fariseus pensavam era, se o sujeito vê uma mulher, vai atrás e pega, ele adulterou. Mas Jesus disse, não precisa isso. Se ele só olhou com um olhar malicioso, ele já adulterou. Ah, pastor, mas no século XX isso aí é impossível. A gente vai na praia, passa aquela princesa com aquele biquíni do último lançamento. E o pastor na minha igreja ensinou que se você olhar 2 vezes é que é pecado, só pode olhar uma. Então eu faço aquele olhar... Só olhei uma vez. E não estou olhando ela, estou olhando o biquíni. Para observar qual é a moda do momento. Só isso. Pois é, mas a Bíblia diz que nesse caso o sujeito já adulterou. Não precisou ir lá e pegar. Não precisou ir lá e... coisa linda. Não precisa. Bastou olhar com um olhar malicioso. Aí os fariseus já... Não, mas o que é isso? Aí Jesus vai mais além. Ele diz o seguinte, se você olhou para alguma coisa do seu vizinho e cobiçou, você já é um ladrão. Quer dizer que se eu olhei para o carro do vizinho, ele comprou um carro azul marinho com interior de couro branco, que era o que eu sonhava, e eu ainda não tenho grana, mas eu dizia, puxa, esse carro bem que podia ser meu, você já é ladrão, de acordo com a lei. De acordo com a lei é isso. Cara, mas quem é que aguenta? Aí sabe o que Jesus diz? Você quer resolver o problema? Se você olha para uma mulher com um olhar malicioso, já pecou. Então, arranca o teu olho direito, porque é preferível você caolho e entrar no céu, do que com os 2 olhinhos ir para o inferno. Você cobiçou, então pega um machado, amputa a sua mão direita, porque é preferível você ir para o céu maneta, do que entrar no inferno com as 2 mãozinhas. Aí as igrejas que preconizam a lei, que misturam lei com graça, eu pergunto, algum pastor recomenda isso para as suas ovelhas? Ele prega sobre a lei, ele enfatiza a lei, ele cobra a obediência à lei, mas eu nunca vi pastor algum dizendo, agora você que está metido no pecado, vem aqui à frente arrancando o seu olhinho direito em nome de Jesus. Você que já andou cobiçando aí, vem aqui, nós temos aqui uma série de machados ungidos, e vamos amputar as mãozinhas aqui, porque nós temos que cumprir a lei. Porque afinal de contas a lei diz que nós temos que fazer. Você já viu alguém fazendo isso? Se nós levássemos a lei a sério, como alguns pastores dizem, a igreja seria uma grande enfermaria de caolhos e amputados. Ah, pastor, o senhor tinha que ter falado isso antes. O senhor tinha que ter vindo aqui na igreja antes, agora já era. Como dizem os nossos amigos americanos, come on, give me a break. Come on, não dá, pelo amor de Deus, para com isso. A lei não tem o padrão, alguém aguenta seguir esse padrão da lei, que é o padrão que Jesus mostrou, que é o real padrão da lei? Alguém consegue? Alguém aguenta? Ah, pastor, então eu quero cumprir a lei, então eu vou andar de olhos vendados, eu vou à praia de olhos vendados, não quero nem ver ninguém, não quero ver nada. Eu vou andar por aí, vou andar de venda nos olhos, porque eu não quero nem ver os carros passando, porque eu não quero nem pensar, eu gostaria dele, não gostei foi daquele, não gostei mais daquele, ah não, aquele ali, Land Rover, é aquele que eu quero, ah não, BMW, agora eu estou sonhando com esse, então eu vou andar de olhos vendados, que eu não quero nem ver, porque eu não quero ter a mãozinha amputada, o olhinho arrancado. Não é nada disso. Esse padrão ninguém consegue jamais seguir o padrão real da lei. E tem mais, vai mais além. Se a pessoa fica irada com seu próximo, fica sujeita a julgamento. Se proferir insulto contra alguém, está sujeita a julgamento. E se chamar o outro de tolo, vai queimar no fogo do inferno. Não chamou o sujeito de filho de qualquer coisa, não. Chamou de tolo. Roubou 54 milhões e 40 centavos. Tolinho.
vai queimar no fogo do inferno, pelo padrão da lei. Vai queimar no fogo do inferno. Quem é que consegue olhar para uma coisa miserenta dessa e não dizer que esse camarada é um filho de uma boa senhora? Aleluia! Quem é que consegue? Quem é que consegue olhar para esses disparates e não ficar irado? Mas quem se irá pelo padrão da lei fica sujeito a julgamento. Mas quem é que consegue não se irar quando vê a injustiça? Quem é que consegue não ficar tocado, chateado, irado quando vê o pobre passando fome e necessidade? Quem é que consegue olhar para as injustiças desse mundo e não se irritar por dentro e dizer: meu Deus, faz alguma coisa, toca, arrebenta com o mal, que está comendo aí as vidas, que está destruindo vidas? Quem é que consegue olhar para uma família sendo destruída pelo diabo, pelo divórcio, pela separação, pelas drogas e não se irar com isso? Quem consegue? Mas o padrão da lei, eu tenho que olhar para essas coisas e ter alma de borracha. Quem consegue? Ninguém, nem Jesus. Quando olhou para a injustiça, se irou. Quando olhou para aquilo que era a corrupção do genuíno relacionamento com Deus, ele se irou e expulsou os cambistas do templo. Quem consegue andar nesse padrão que Jesus revelou, que é o real padrão da lei? Ninguém consegue. Por isso, Deus enviou a graça. Porque Deus planejou a lei não para produzir em nós perfeição, mas para que nós chegássemos ao fim de nós mesmos. E olhássemos e disséssemos: eu preciso de um Salvador. Sem alguém que seja perfeito, sem defeito, sem pecado, que cumpra essa lei por mim, eu nunca chegarei nem perto. Mas como Jesus fez isso por nós pela graça, e nos concedeu favor, hoje nós não estamos mais presos ou obrigados à lei. Hoje nós somos filhos de Deus, amados pela graça. E pela graça você e eu podemos romper limites. Pela graça você e eu podemos romper limites. As suas limitações são mentiras do inferno. Você pode ir mais longe. Você pode ir além do que você já foi. Você pode chegar mais distante. Você pode subir para patamares mais elevados. Deus planejou isso para você. Deus planejou isso para você. Deus tem isso guardado para você. Pela graça. Não por aquilo que você mereça. Pela graça. Tome posse disso pela fé, meu irmão. Toma posse disso pela fé, minha irmã. Deus tem coisas melhores e mais elevadas para você. Creia nisso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Levante uma das suas mãos e diga: eu creio que Deus tem padrões, patamares, planos mais elevados. E em nome de Jesus, eu creio que os planos dele para mim se concretizam pela graça. Obrigado, Senhor. Aleluia.